Olha pra mim. Aqui, ó. Tô de olho. Você tem uma conta separada para o seu negócio da sua conta pessoal? Não? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar por que você precisa fazer isso. Urgente. Eu sou a Camila e esse é mais um vídeo da série Fazendo Certo, onde eu ensino para você como cuidar melhor do seu negócio, te dando várias dicas. Vamos lá. Se você ainda não tem uma conta separada para os seus gastos do seu negócio e para os seus gastos pessoais, você tem uma tarefa urgente, urgentíssima, urgentésima. Agora você vai fazer isso. Agora. E eu vou te explicar por quê. Gente, não tem como. Simplesmente não tem como, mesmo que o seu negócio tenha acabado de começar, que ele ainda seja muito pequeno, que você ainda tenha um volume de vendas muito pequeno, não tem como você deixar as coisas misturadas, suas contas pessoais e as contas do seu negócio. Não dá para fazer dessa forma. Você não vai ter clareza. Como é que você vai fazer qualquer tipo de avaliação, qualquer tipo de análise, se você tem tudo embolado ali, misturado, jogado no mesmo pacote e você não consegue olhar o que é pessoal e o que é da empresa? Não tem condição de ficar assim. Eu vou te falar aqui pelo menos 3 motivos pelos quais você tem que fazer isso agora. Você precisa começar do jeito certo. Ai, Camila, mas o meu negócio ainda está começando, eu ainda tenho poucas vendas. Melhor ainda, assim você já ajusta isso e já começa a fazer da forma certa desde o início, porque se você começa fazendo errado, é mais complicado para você arrumar isso lá na frente. É muito mais fácil você já começar da forma correta. E quais são esses 3 motivos principais? O primeiro deles é para você conseguir olhar para os gastos da sua empresa. É uma coisa que parece muito óbvia, mas a gente vai deixando passar, principalmente os pequenos empreendedores, vão fazendo ali as coisas conforme elas vão acontecendo e vão deixando passar. Mesmo que você ainda, nesse primeiro momentinho aí, você ainda não tenha uma conta, você vai precisar de uma, mas mesmo que nesse primeiro momento você não tenha uma conta, se você só lida com dinheiro, você precisa ter um espaço, um controle todo separado para a conta da empresa. Senão, como é que você vai saber o que é custo da sua empresa? Quais são todas as atividades ali que você precisa fazer o pagamento, que você precisa ter para que a sua empresa possa funcionar, para que o seu negócio possa funcionar? Se você não tem isso de uma forma separada, não tem condição de você fazer qualquer tipo de análise, qualquer tipo de avaliação, não tem como você controlar. Como é que você vai enxergar, por exemplo, que tem um gasto que está alto demais, que está prejudicando o seu preço? Como é que você vai corrigir isso? Se você sequer tem como enxergar isso, se está tudo ali embolado no mesmo pacote, na mesma bagunça, junto com as suas contas pessoais, você precisa ter uma planilha e um dinheiro separado. Como eu falei, se você ainda não tem uma conta, isso só é justificável se você, por exemplo, não trabalha com cartões, porque se você trabalha com cartões, você precisa receber isso de alguma forma, você precisa ter uma conta. Essa conta não pode ser a sua conta pessoal, onde você faz as suas movimentações pessoais, de jeito nenhum. Então, Camila, eu ainda não aceito cartão, eu trabalho só com dinheiro. Tá bom. Então, o dinheiro que você movimenta ali é um montinho, é um bolinho separado do dinheiro, do seu dinheiro do dia a dia. E tem que ser assim. Você tem que ter ali um caderninho, uma planilha, controlando todas essas movimentações. Se você não tem uma conta, porque na conta você vai ter o extrato financeiro, onde te mostra tudo isso, você vai ter que ter um controle desse dinheiro. E nada de pegar dinheiro desse montinho para fazer uma compra pessoal para sua casa. Nada, esquece. Mas depois eu devolvo e tal. Não faça isso, não faça isso. Porque você vai misturar as bolas e depois fica muito complicado de você separar.
Você precisa ter isso tudo organizado e separado para você poder chegar no segundo ponto, que é exatamente você fazer a análise da sua empresa. Você poder olhar e avaliar aqueles números. Primeiro é o controle dos números. A segunda parte é a análise desses números. Você precisa ter isso tudo separado para você poder olhar e analisar exatamente para você ver aonde você tem que corrigir, o que é que você tem que corrigir, o que é que você tem que ajustar, ou aonde está legal e que vale a pena você investir. Por exemplo, se um produto está indo bem, está te dando um lucro alto porque você tem um gasto pequenininho com ele, um serviço, você gasta muito pouco e você consegue colocar um preço melhor, legal, é ali que você tem que investir. Às vezes você tem 2 produtos, um não te dá tanto lucro, o outro te dá mais lucro, é nele que você precisa focar. Para você conseguir enxergar isso, você tem que ter essas contas separadas. Gente, pelo amor de Deus, até energeticamente. Se você coloca tudo misturado, energeticamente fica uma bagunça, assim, não dá para entender o que é pessoal, o que é da empresa. Você já entra numa energia de desorganização que você não vai conseguir prosperar. Como é que você vai crescer? Esse é o terceiro ponto. Você, para crescer, precisa ter tudo organizado. Se você não tem tudo organizado, você não controla suas contas. Você não consegue analisar com clareza, porque os seus resultados vão ficar todos bagunçados e todos maquiados ali no meio daquela bagunça, e você não vai chegar no terceiro ponto, que é exatamente o crescimento, porque você vai investir na coisa certa, porque você vai corrigir os pontos que estão errados. Se você não tem isso separado, não tem como você fazer esse tipo de avaliação. Não tem. Como é que você vai fazer uma análise de resultados? Não tem como você saber se você está ganhando dinheiro, se você está perdendo dinheiro, se você está empatando, se está tudo ali embolado e misturado. Não dá para fazer isso, tá? E agora eu vou te falar exatamente o que você precisa fazer para você ter a sua conta no banco. Olha para mim. Aqui, ó. Tô de olho. Você precisa ter a sua conta no banco para o seu negócio. Mesmo que ele esteja começando, mesmo que ele seja pequeno, mesmo que não tem desculpa. E tem 2 maneiras básicas de você fazer isso. A primeira delas é, se você ainda está muito no início, você está começando agora, ainda não está podendo pensar nisso, não tem um CNPJ, não tem problema você abrir uma conta no seu CPF. Escuta o que a Camila está falando, escuta. Não tem problema, mas tem que ser uma conta diferente da conta que você usa para os seus gastos pessoais. Não pode ser a mesma conta. Sob hipótese nenhuma, não tem desculpa, não tem como, não tem porquê, não pode ser a mesma conta. Não dá para ser a mesma conta. Esse é o requisito primordial para qualquer tipo de negócio, por menor que ele seja. Ele tem que ter a sua contabilidade, as suas contas separadas da pessoa física. Em qualquer lugar que você for procurar sobre empreendedorismo, sobre abrir uma empresa, sobre abrir um negócio, essa é a primeira coisa que você vai enxergar. Gente, por favor. Então, se você ainda não tem um CNPJ, por uma questão prática mesmo, tudo bem, você até pode abrir uma conta no seu CPF, porém abra uma conta separada, uma conta específica onde você vai movimentar só os valores relativos ao seu negócio. Compras que você precisar fazer, fornecedores que você precisar pagar, pessoas que trabalham junto com você que você precisar pagar, valores que você precisar receber dos seus clientes por um depósito na conta. Essa conta ela vai servir especificamente para isso. E você não precisa ter nenhum gasto adicional. Ai, Camila, mas eu não quero pagar uma tarifa porque custa caro, a conta no banco vai me cobrar uma tarifa mensal. Não precisa disso, gente. Tem vários bancos. Eu não vou ficar aqui fazendo propaganda de nenhum banco, mas você pode perguntar no banco onde você já tem conta, e se ele não te der essa opção, você pode procurar em outros bancos, porque existe uma coisa chamada conta poupança.
que é uma conta onde você basicamente não paga nenhuma tarifa. Ou, dependendo do banco, se você pagar, é uma tarifa muito pequenininha, uma coisa que praticamente não vai te incomodar e não é uma coisa que vai te onerar, que vai fazer você gastar dinheiro. Mas existem bancos que te dão opção de conta poupança com taxa zero, com tarifa zero. É claro que a conta poupança ela tem algumas limitações. Você não vai, por exemplo, ter um talão de cheque, você não vai conseguir ter um cartão de crédito, você não vai conseguir ter um limite, tem algumas limitações. Mas para você começar, a conta poupança serve perfeitamente, porque o que você precisa é ter um lugar, uma conta para você movimentar todos os valores relativos ao seu negócio de uma forma separada dos seus gastos pessoais. Então, essa é a primeira dica, essa é a primeira forma que dá para você fazer. Se você ainda está muito no começo, se você ainda não tem um CNPJ e você ainda não consegue se preocupar em ter um CNPJ nesse início, abre uma conta no seu CPF. Existem contas sem tarifa nenhuma, conta poupança, serve para esse propósito, serve para esse início, onde você ainda não tem uma movimentação tão grande, funciona. O seu cliente vai conseguir fazer um depósito para você, você vai conseguir fazer uma transferência para algum cliente, para algum fornecedor, para algum funcionário, você consegue fazer o saque, você consegue fazer as movimentações básicas através de uma conta poupança sem gastar nada, nada, zero tarifa. Isso existe e está disponível na maioria dos bancos. Se não com tarifa zero, uma tarifa bem baixinha, que não vai te onerar, que não vai te complicar a vida, tá bom? Então essa é a primeira opção. Mas a segunda e melhor opção é você já começar a fazer certo e já abrir uma conta no seu CNPJ. Camila, mas eu ainda não tenho um CNPJ. Então eu vou te dar uma dica muito legal, que você já deve até ter ouvido falar, mas talvez você ainda não tenha ido atrás, que é o MEI, o microempresário individual. Esse é um formato de empresa onde você não precisa ter sócio, você não precisa ter uma burocracia gigante, você não precisa ter contador, você não precisa de nada que complique a sua vida, de coisas assim mais elaboradas para quando você já tem um faturamento maior, um movimento maior. Você consegue começar bem pequenininho mesmo, se você faz um trabalho na sua casa. Não tem problema, o microempresário individual, ele não exige nada muito complexo, nada muito técnico que você saiba e muito menos que você tenha um contador para te ajudar. É um processo muito prático, muito fácil, que você consegue fazer pela internet. Então, resumidamente, o que é que você precisa fazer? Você vai jogar lá na internet, microempresário individual, como fazer, como cadastrar. Você vai procurar essa informação, você vai encontrar o site, o site do próprio governo, aonde você consegue fazer esse cadastro, que é uma coisa simples, uma coisa rápida. Você coloca o endereço da sua residência mesmo, se você não tiver um endereço, um local físico para trabalhar, uma loja, não tem problema. Você vai pôr todos os seus dados, vai preencher com o seu CPF, vai responder algumas questões que eles vão perguntar lá, como por exemplo, qual é o ramo de atuação, tem um cadastrinho lá que você precisa preencher, mas não é nada muito complicado, você mesmo consegue pesquisar ali e selecionar a opção que mais se encaixa para o tipo de negócio que você está abrindo. Aí você vai fazer essa solicitação, vai receber um CNPJ, mesmo que seja um microempresário individual, ele tem um CNPJ, ele fica vinculado com o seu CPF, mas é um CNPJ. Então, a partir daí, depois você precisa fazer um procedimento básico, onde você vai precisar ir até um órgão ali da prefeitura para você fazer a liberação de uma senha, para que você possa emitir suas notas fiscais. Mas é um processo também muito simples, que não é uma coisa que vai te dar um trabalho muito grande, nem vai te exigir uma burocracia muito grande. E aí você tem o seu CNPJ liberado. Você tem um limite de emissão de notas fiscais de R$81 mil por ano. Então, se você está começando, essa é a melhor opção para você. Você vai receber o seu CNPJ e aí, a partir desse momento, você consegue
procurar o seu banco ou qualquer banco da sua preferência. É legal você sempre fazer comparações, tá? Não necessariamente o banco onde você tem a sua conta pessoa física é o melhor banco para você abrir a sua conta pessoa jurídica. Em questão de tarifas, em questão de pacote de serviços, ou dependendo do tipo de serviço que você presta, o tipo de cliente que você atende, às vezes pode ser mais fácil você disponibilizar para os seus clientes um tipo de banco ou outro. Então isso tudo é uma questão de avaliação pessoal, mas a partir do momento que você tem o seu CNPJ, você consegue sim abrir uma conta jurídica. Por mais que seja uma conta mais básica, uma conta mais simples, você consegue. Tem alguns bancos que, inclusive para MEI, que é exatamente esse microempresário individual, você consegue abrir direto pelo aplicativo. Tem alguns bancos fazendo propaganda aí. De novo, né? Eu não vou fazer propaganda de banco aqui, não vou falar nome de nenhum, mas se você pesquisar também, joga lá na internet que você vai encontrar conta jurídica MEI, microempresário individual, como abrir uma conta. Você vai encontrar que tem alguns bancos que têm tarifas bem reduzidas e tem várias facilidades até para poder ajudar o microempresário individual. Inclusive, vários bancos oferecem taxas diferenciadas, empréstimos específicos para você poder pegar um crédito com uma taxa diferenciada para você investir no seu negócio, para você começar mesmo a aumentar suas vendas, investir em algum maquinário, em alguma coisa específica que você precisa investir, dependendo do seu ramo de atuação. Então isso é muito legal. Você consegue fazer o seu CNPJ de uma forma simples e aí você consegue ter a sua conta jurídica de uma forma também muito simples, como eu falei, pelo aplicativo muitas vezes. Gente, por favor, escuta a Camila. Não fica misturando a sua conta pessoal com as contas do seu negócio. Isso depois, lá na frente, vai te dar um trabalho na hora que você começar a vender mais, na hora que você começar a aumentar o seu faturamento, na hora que você precisar contratar uma pessoa para te ajudar ou várias pessoas para te ajudarem, na hora que você precisar emitir uma nota fiscal de um valor maior. Isso vai te dificultar tanto, porque o seu contador, na hora que você precisar ter um contador, ele vai precisar saber de todas essas coisas separadas. E para os seus próprios controles, você não vai ter como fazer a avaliação, como eu já bati nessa tecla várias vezes aqui. Você precisa o tempo todo avaliar e olhar para o seu negócio, entender o que está acontecendo, entender como ele está funcionando, para você saber fazer os ajustes que precisam ser feitos, para que você possa direcionar o seu negócio para o sucesso, para que você possa fazer ele crescer, para que você possa vender mais, lucrar mais, porque isso é mais importante do que vender mais, né? Lucrar mais. Para você poder fazer tudo isso, você precisa ter essa clareza das informações. Se você deixa tudo misturado, a sua conta física com a sua conta jurídica, você não tem como fazer essa avaliação. E isso pode até maquiar problemas pessoais seus. Por exemplo, se for ao contrário, se a sua empresa está dando dinheiro, se o seu negócio está dando dinheiro, mas você está com muitas contas pessoais, está gastando mais do que ganha, está gastando onde não devia, tem custos muito altos. Se uma coisa está misturada com a outra, às vezes você nem para perceber, você não para avaliar que suas contas pessoais estão te causando problema, estão defasadas. É uma situação muito complicada. Uma coisa influencia na outra, percebe? Tanto as suas contas pessoais podem prejudicar a avaliação dos resultados da sua empresa, como as suas contas da empresa podem prejudicar a avaliação dos resultados das suas contas pessoais, de como você está gastando, de como você está administrando o seu dinheiro em relação aos seus gastos com a sua casa, com a sua família, com o seu lazer. Então, gente, primeira coisa, eu espero que vocês tenham entendido esse recado. Isso é a coisa mais importante, a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse vídeo. Aprenda de uma vez por todas que não existe, não dá, não tem como deixar a conta pessoal misturada com a conta jurídica. Precisam ser coisas diferentes. Como eu falei, se você ainda não tem um CNPJ, se você ainda não quer pensar nisso agora, tudo bem, abre uma conta no seu CPF. Porém, abre uma conta separada, uma conta diferente da conta que você usa para os seus gastos pessoais, tá bom?
Isso só vai fortalecer o seu negócio e só vai te ajudar lá na frente. Às vezes, quando a gente está começando, a gente tem uma certa dificuldade, a gente não consegue enxergar muito lá na frente, a gente não consegue fazer grandes projeções, grandes planejamentos, mas isso é uma coisa muito importante, você já começar com isso da forma correta, para você não ter problemas lá na frente, para você conseguir avaliar o seu negócio com clareza, de uma forma real, de uma forma verdadeira, para você saber o que precisa ser corrigido, aonde precisa ser fortalecido, aonde você precisa investir mais, que é o que está funcionando, aonde você precisa modificar, que é o que não está funcionando. Só tendo essa separação bem clara, bem organizada, é que você consegue fazer isso, tá bom? Espero que eu tenha conseguido passar o meu recado, contas pessoais de um lado, contas do negócio de outro lado, tudo bem organizado, tudo separado, vai facilitar a sua vida com certeza. Se você gostou desse vídeo, compartilha aqui embaixo, manda isso para outras pessoas que você acha que também precisam saber, que precisam prestar atenção nesse assunto. Curte, deixa um comentário sobre assuntos que você quer que eu fale, se ainda ficou alguma dúvida, se você quer saber mais sobre esse assunto. Curte a minha página no Face, se inscreve no meu canal do YouTube, clica no sininho para você receber as notificações quando eu posto vídeos novos. Eu tô sempre colocando material para você, vídeos para te ajudar a organizar melhor o seu negócio, a cuidar melhor do seu negócio. Me segue lá no Insta, eu tô em todas as redes sociais. Um grande abraço para você, foi um prazer estar com você aqui hoje e eu te vejo no próximo vídeo.